com a minha tese de que isso aqui está muito subvalorizado. Eu acredito isso aqui 7, 8 vezes, 10 vezes talvez, tá? Acho que até mais de 10 vezes dá pra tirar isso aqui numa próxima ou numas próximas bull runs aqui, né? Vamos lá, recebi um superchat aqui de cincão. Isabela, nome da minha filhota. Felipe, sou nova no mercado, desculpa a ignorância, não desculpo nada, não existe esse negócio de desculpa a ignorância, desculpa a pergunta, não existe isso não, cara. Todo mundo aqui é aprendiz, tá? Estou estudando a Polkadot e fiquei fascinado. Ela é promissora? É shitcoin? Você gosta? Obrigado. Ela é promissora? É. Ela é shitcoin? É também. Eu gosto? Não. Tá? Não gosto. Não é uma coisa que me interesse. Por que não é uma coisa que me interesse? E aí é uma opinião minha, eu posso estar completamente errado e tá tudo bem, eu só não invisto, tá? Eu não quero desencorajar você a investir ou encorajar você a investir em alguma coisa. Mas o que acontece? A Polkadot, ela tem uma linguagem própria, né? Ela não é uma rede EVM. Eu gosto das redes que são EVMs. Ethereum Virtual Machine. Eu gosto das redes EVM. Porque elas têm mais compatibilidade, tem mais gente trabalhando, mais gente auditando, mais gente tal. Então, assim, eu não gosto de redes que não são EVM. Então, Polkadot, ela tem um sistema de interoperabilidade. Ele quer pegar várias blockchains e unir numa coisa só. Só que não são EVM. Será que vai tracionar? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Você tem a Solana, que também tem um código próprio. Você tem a Tron, que também é um código próprio, baseado em EVM, mas é o seu código próprio e tal. Então, eu gosto mais das redes EVM, tá? Hoje, a tendência do mercado, né, o trend do mercado são as L2, são as segundas camadas, eu já venho falando para vocês há algum tempo aqui, né? As L2 são a grande coisa. Tem duas teses que a gente pode falar aí para o próximo mercado de alta, né? Uma delas são as L2. A segunda coisa são os GambleFis. GambleFi. Então, assim, site de aposta, de jogos não no sentido de game, né? De blockchain game, no sentido de jogo de azar, né? Jogo de azar. Roleta, essas coisas, é uma tendência para o próximo mercado de alta, tá? Não quer dizer que eu goste, não quer dizer que eu vá investir, mas é uma tendência, eu acho que vem forte aí, tá? Os GambleFis, eu acho que vem forte isso aí. E não tem como a gente não falar sobre os RWAs, né? Os Real World Assets, não tem como a gente não falar. Show? É isso. Mas assim, estuda aí, vê o que você vai e vai no skin the game. Eu não invisto. Mas assim, tem muita coisa que eu acho interessante que eu também não invisto, tá? Não é porque eu não invisto que eu ache necessariamente que não é um bom investimento. Tá? Mas eu não invisto. Polkadot vai surfar também, por ser uma alternativa mais segura às L2. Será? Isso, cassino. Tá? Cassino. Jogo de azar utilizando o infra em blockchain. Porque o que acontece? O jogo de azar. Como é que funciona hoje? Se você for num cassino online, aí, sei lá, num site de roleta, você consegue garantir que aquela roleta ela tá de fato usando aleatoriedade e tal? Ou tem algum algoritmo ali que te faça perder? Não tem como a gente saber, né? Na blockchain, cara, o código ele tem que ser aberto, primeiramente, né? E o código aberto você consegue auditar se aquilo lá de fato foi mexido por alguém ou se é aleatoriedade. Aí você ganhou, perdeu, ganhou. O nome já diz, né? Jogo de azar, né? Então, a matemática é sempre voltada para a casa ganhar, sempre voltada, mas as pessoas jogam e tá tudo certo, né? Fala algumas moedas de cassino. Ah, não sei, cara, não sei. Não sei. E eu não vou nem te falar que seja uma tendência das moedas. É uma tendência de usabilidade, eu tô falando. Não é nem de moeda de cassino, tá? De site de aposta. Eu tô falando sobre usabilidade. Bom, matiqueira danada de pedra. Tendência de queda, como a maioria das outras criptomoedas, né? Desde esse topo histórico até o fundo foi 89% de queda. Nesse exato momento, 80% de queda do topo histórico, né? Então a Matic, em algum momento, ela bateu $2,90, quase $3, né? Quase $3. E agora ela tá em 56, né? Eu continuo com a minha tese de que isso aqui tá muito subvalorizado. Eu acredito isso aqui
7, 8 vezes, 10 vezes talvez, tá? Acho que até mais de 10 vezes dá pra tirar isso aqui numa próxima ou numas próximas bull runs aqui, né? A Matic é uma das moedas, é uma das blockchains que mais entregou, né? Se não a que mais entregou. Eles estão fazendo agora uma fase 2, né? Que é o... Como é que é o nome? É o Polygon 2.0, né? Que é a liquidez unificada e tal. Então, assim, eu tô muito confiante com a Matic. Tô muito confiante. A SEC, como outras moedas, como Solana, como Cardano, entre muitas outras, Algorand, entre muitas outras, a SEC, ela classificou como um título, né? Classificou a Matic como um título. Então, assim, nos Estados Unidos, ela dá uma segurada, né? Mas a Polygon fala assim, cara, a gente não tem nada nos Estados Unidos, que se foda, não queremos saber, né? Show? O Grow the Pie tá mostrando aqui que nós estamos no topo histórico, nesse exato momento, nós estamos no topo histórico. Deixa eu até tirar minha fuça aqui. Ops. Ih, perdi. Cadê? Aqui, agora sim. Nós estamos no topo histórico de usuários ativos nas L2, né, nas segundas camadas. Olha só. A gente acabou de bater 2.295.754 usuários nas segundas camadas, né? E não são todas as segundas camadas. Opa, ele tá pegando aqui, ó, ZK-Sync Era, Arbitrum, Base, Optimism, Immutable X e a Polygon ZK EVM. Então tem muita coisa a mais. Tem linha, que mais que tem? Que eu não vou nem lembrar. Tem Starknet, tem a porra do caralho aqui. Tem coisa pra caramba aqui, tá? Tem muita coisa. Se a gente coloca os usuários, ó, eu vou botar aqui, ó. Cadê, ó? Se eu botar pra visualizar o Ethereum, você vê que hoje nas L2, você vê aqui o Ethereum, 1,5 milhão de usuários. E nas L2, 2.200.000, né? Então, olha que doideira. Hoje, tem mais usuário de drogas utilizando as segundas camadas do que a própria Ethereum, né? Então, assim, é uma tendência. As segundas camadas... Eu venho falando pra vocês, hein? Eu venho falando pra vocês. É uma tendência as segundas camadas. Fiquem ligados nas segundas camadas, tá? Por vários motivos é tendência. Primeiro, escalonamento do Ethereum. Segundo, valor mais barato para a turma pagar suas transações e mexer no DeFi. Terceiro, airdrops. E não é só o airdrop da rede, por exemplo, a ZK-Sync. Ah, será que a ZK-Sync vai lançar um airdrop? Eu entendo que sim. Mas não é só o ZK-Sync, são os aplicativos. Você tem lá o Sync Swap, você tem um monte de coisa lá que podem gerar airdrops. Você tem as bridges que podem gerar airdrops. Então, assim, hoje a gente tá numa temporada boa, entre aspas, de airdrop, né? Porque a primeira temporada que a gente teve de airdrop, que foi ali entre 2016 a 17, 2017 a 18, era simplesmente impressão de tokens. Agora, a galera, né? Então, assim, ó, tem um airdrop, aí você se cadastra, põe seu e-mail, sua carteira, sei lá, eles te dão. Agora você tem que interagir, né? Então é uma forma deles incentivarem. Tem uma coisa legal aí de coisa, né? O Conqueror diz, segundas camadas do Ethereum maior do que Ethereum, exatamente. E você vê que aqui, ó, ele tá falando só sobre as L2. Você vê que a Polygon não está aqui. Tem a Polygon ZK EVM, só que a Polygon ZK EVM não é aquela Polygon que a gente tá acostumado, que é o token é uma TIC. Por quê? Porque a Polygon POS, né, ela não é uma segunda camada, ela é uma sidechain. Então nem colocada aqui ela tá. Porque se a gente bota, se a gente colocasse nessa estatística aqui, a Polygon, malandro, e era muito mais. Arrisco dizer que uns 40% a mais aqui, tá? Bem legal, tá? E aí, o que a gente tem aqui, ó? A Base, né, a blockchain da Coinbase, ela foi a primeira e a segunda camada a bater 100 mil usuários, tá? A marca acontece com 56 dias após o lançamento. Então, em apenas 56 dias depois que foi lançado, a Polygon... a Base, né? A Base, ela atinge mais de 100 mil usuários, chegou a superar 125 mil usuários em menos de 65 dias aqui de vida, né? E você vê a maioria aqui, ó, Polygon, a POS, né? A que a gente conhece, a da Matic, a Arbitrum. Turma, vocês entenderam que existe uma diferença entre Polygon? Boa, vamos explicar isso aqui. Vamos lá. Mas vocês entenderam a diferença? Que existem duas Polygon. Porque tá dentro do processo do Polygon 2.0, que é a liquidez unificada que eles chamam, né? A Polygon 2.0 vai ser um monte de blockchain. Um monte. Layer 0, Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer a porra toda. Vamos explicar qual que é a diferença entre uma segunda camada, uma L2 e uma sidechain, tá?
Uma segunda camada é o seguinte, segunda camada, ela necessita de uma primeira camada. Então, como é que acontece com, por exemplo, Polygon, ZK EVM, Optimism, Arbitrum, Base, Linea, Starknet, a porra toda? Como é que funciona? As transações acontecem dentro dessa segunda camada, vão acontecendo, e de tempos em tempos, eles pegam, somam todas essas transações, botam num hash, tá? E eles fazem um checkpoint dentro da rede Ethereum. Então ele pega tudo aquilo, faz um condensadão, por exemplo, eu transacionei, você, ficou 2 dias, todo mundo transacionando. Eles pegam, fazem um catadão disso e validam isso na rede Ethereum. Ou seja, segundo as camadas, elas dependem do Ethereum para validar suas transações, certo? A Polygon, ela tem um sistema diferente, ou seja, uma segunda camada, ela tem dependência da primeira camada. Se a primeira camada, no caso Ethereum, parar de funcionar, uma segunda camada, ela para de funcionar, porque se ela tem que validar na primeira e a primeira não existe mais, ela deu bug do milênio, né? Show do milhão. O que acontece com uma sidechain? A sidechain, ela funciona diferente. Por quê? Porque a sidechain, ela é uma blockchain única, tá? Ela é independente da Ethereum ou de qualquer outra, tá? Ela anda paralelo à rede Ethereum. Ela é uma blockchain própria. Ela se valida de forma própria. Só que o que acontece? De tempos em tempos, ela também pega essas informações e valida na rede Ethereum. Mas ela não depende da rede Ethereum falar assim, ó, ok, ela não depende. Ele simplesmente pega e faz uma cópia desses hashes todos, joga na rede Ethereum. Então a grande diferença de uma L2 é, a L2 depende da L1. A sidechain, no caso a Polygon, que a gente agora está chamando de Polygon POS, ela não depende de uma Layer 1. Ela é independente, ela roda. Se a Ethereum amanhã acabar, a rede Polygon continua. Olha o Kim aqui, ó. Tá vendo aqui o Kim aqui, ó? Tá por aí, aqui. A rede Ethereum continua e se a rede Ethereum parar, a rede Polygon POS continua. Se a rede Ethereum parar, a Optimism não continua, a Arbitrum não continua, a Base não continua, a Linea, ZK Sync, etc, etc, etc. Tá? Deu pra entender? Ficou claro ou não? Se a Ethereum der ruim, a Polygon POS consegue sobreviver? Consegue, porque ela é distinta. Ela não depende. Ela não depende da rede Ethereum. As outras dependem. É assim, ó, pra gente tentar... Vamos tentar botar num gráfico aqui, só pra gente ver. Olha só. Ethereum... Eita! Vou botar aqui, ó. ETH, tá? ETH, camada 1. Correto? Então, olha só, por exemplo, a Arbitrum, vou botar aqui como RB, tá? A Arbitrum, a Optimism, que mais? A Base. Elas, de tempos em tempos, elas vão pegar essas transações e, obrigatoriamente, elas vão validar na camada 1, que é Ethereum. Tá? Se por acaso o Ethereum cair, ela não tem como validar. Ela vai validar onde? Não tem onde ela validar. Ela vai parar, automaticamente ela vai parar, até que se estabeleça uma nova L1. No caso da... Isso aqui são as L2, tá? No caso da sidechain, deixa eu tentar botar mais pra cá. Eita. No caso da sidechain, que é a Polygon POS, então vou botar aqui Polygon POS, ela funciona independente. Vou botar aqui uma tique, né? Ela funciona independente do Ethereum. Só que, para garantir que essas informações não só estão validadas numa blockchain, como a Polygon pode cair, ela vai ter essas informações todas em outra blockchain, eles pegam e jogam essas informações no Ethereum. Mas eles não dependem dessas informações estarem no Ethereum. Então, se por acaso o Ethereum... Porque o que acontece? Você acaba tendo uma cópia da rede Polygon na rede Ethereum. Então, se por acaso zoar a rede Polygon, por algum motivo, você tem uma cópia dela inteira na rede Ethereum. Só que não depende uma coisa da outra. Faz sentido? Então, só via de regra, L2 depende de uma L1, tá? Uma sidechain não depende de uma L1. Ela funciona independente. Então, uma sidechain é independente de uma L1 e uma L2 é dependente de uma L1. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Se esse vídeo agregou, por favor, curta e compartilhe. Até a próxima.